Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Aqui quem fala é o pastor Denison Souza, do Ministério Deus Vivo, e hoje é o quarto dia do propósito de oração da Semana do Mais Valente. São 7 dias de oração forte e de santo jejum. Eu quero nesse momento pedir a você que já deixe o seu like, que você já venha curtir esse vídeo. Caso você não seja inscrito nesse canal, que você venha se inscrever nesse instante e que você possa estar ativando o sininho, para que assim você venha receber as notificações de novos vídeos quando forem postados aqui no canal, tá bom? Faz isso. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando houver novos vídeos no canal e deixe o seu joinha, tá bom? Deixa aí o seu joinha, já deixa aí o seu like, tá bom? Para que assim o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outras pessoas na plataforma, tá bom? Quero pedir nesse instante a você que já pegue uma garrafa com água ou se não um copo d'água, de preferência uma garrafa d'água, tá bom? Que aí você compartilha também da sua água consagrada, da água consagrada com o seu familiar. Pega aí uma garrafa d'água, deixa aí próximo de você, tá bom? E pega também azeite de oliva, óleo de cozinha, caso você não tenha o óleo de oliva, pode ser óleo de cozinha, tá bom? Deixa aí próximo de você, pega a chave de casa também, a chave do carro, pega a carteira de trabalho, pega o currículo, pega a peça de roupa, tá bom? Pega a fronha do travesseiro, a chave, né? A chave eu já falei. Pega aí também o óleo, o azeite para consagrar, tá bom? E já faça o seguinte, abra aí no Evangelho. Abra no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5, é onde nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, tá bom? Hoje é o quarto dia do propósito de oração, Semana do Mais Valente. Jesus Cristo, ele é o mais valente. Ele é o mais valente. Esse propósito está baseado em Lucas, tá? Lá em Lucas capítulo de número 11. Vou aqui rapidinho aqui, ó. Lucas capítulo 11. Mas tem Mateus também. Mateus capítulo 12 também fala sobre o mais valente. Mas eu vou ler aqui para você, ó. Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então veja só, Jesus Cristo está falando aqui em Lucas capítulo 11, eu li aqui do Lucas capítulo 11, versículo 20 ao versículo de número 26. Jesus Cristo ele está falando aqui a respeito do mais valente, né? Está falando a respeito de que quem não é com ele é contra ele, ou seja, não existe meio termo, não tem essa história de mas eu não sou do diabo, mas eu não sou, sabe, de Satanás, mas eu não sou do mal. A pessoa diz que não é do mal, a pessoa diz que não é de Satanás, né? Que não está do lado do mal, do lado das trevas, porém, né? A pessoa ela está através das suas atitudes, através das suas palavras, através
do seu estilo de vida, né, está fazendo o quê? A vontade de Deus ou a vontade do diabo? Porque só existem dois tipos de pessoas na face da terra. Não existe meio termo. Ou a pessoa ela é de Deus ou ela é do diabo. Ou ela é da luz ou ela é das trevas. Ou ela é do bem ou ela é do mal. Por isso que Jesus Cristo ele falou ali. Jesus Cristo ele disse, ele falou, quem não é comigo é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. Foi isso que ele disse ali, em Lucas. Eu li para você ainda agora. Jesus dizendo, quem não é comigo é contra mim. Ou seja, não tem como ser neutro nessa guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Está tendo aquela guerra lá, aquele conflito lá entre Rússia e Ucrânia. Mas tudo que acontece na face da terra é um reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Existe uma guerra espiritual. Então não tem como ser neutro. E você vê, né? A palavra fala que o demônio ele sai e ele volta. O demônio ele sai, mas ele volta. E ele volta com 7 espíritos piores. E diz a palavra que o demônio ele chega e encontra a casa o quê? Limpa e adornada, limpa e arrumada. Aí quem fez a limpeza? Quem arrumou aquela casa? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe, ele liberta. Jesus Cristo ele vai e amarra, né? O valentão do inferno que é Satanás. Jesus Cristo ele vai e amarra o demônio. Ele amarra o mal e põe o mal para fora da vida da pessoa. Porém, cabe à pessoa o quê? Fazer por onde? Para que o demônio não volte mais. É por isso que Jesus ele fala, né, após falar a respeito, né, de o mais valente, Jesus fala, e sobrevindo um mais valente, vencendo, toma o quê? Toda a sua armadura, pelo qual confiava, e toma os seus despojos. Aí após Jesus falar isso, ele fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Jesus Cristo ele quis dizer o seguinte, não tem como ficar neutro. Não tem como ficar neutro. Ou você se posiciona ficando do lado de Jesus Cristo. E como é que você fica do lado de Jesus Cristo? Bem, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu falei para você abrir em Marcos capítulo 5, que é onde eu iria fazer a leitura, né? Iria estar ministrando uma palavra ao teu coração antes de nós orarmos, antes de nós clamarmos ao Senhor. Mas a palavra já está sendo ministrada. A palavra já está sendo ministrada ao teu coração. Não tem como ficar neutro nessa guerra. Não tem como ficar neutro. Eu sou de Jesus. Então, se é de Jesus, então guarda os mandamentos. Se submeta, obedeça. Uma coisa é Jesus Cristo como Salvador. Outra coisa é Jesus Cristo como Senhor. Não basta querer Jesus Cristo como Salvador apenas. É necessário, além de querer Jesus como Salvador, como abençoador, é necessário querer Jesus como seu Senhor. Tem que se submeter ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é Senhor. E se ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da sua vida, cabe a nós nos submetermos a ele. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Porque se a pessoa ela não se submete ao Senhor, o demônio ele volta. Sabe aquele demônio? Sabe aquele problema? Sabe aquela situação contrária, adversa, que outrora estava presente na sua vida? Não está mais porque Deus arrancou. Não está mais porque Jesus Cristo arrancou. Mas tem um porém. Tem um porém. O mal saiu, o problema deixou de existir, mas o problema ele pode retornar. A situação contrária pode retornar.
E como retorna? O que faz com que retorne tal problema, tal situação contrária? O que faz com que o mal, porque por detrás de todo problema, de toda situação contrária, de toda situação adversa, existe um espírito mal. E o que faz com que esse espírito, faz com que o espírito mal volte? O que faz com que um problema que aparentemente foi solucionado volte? Poxa, graças a Deus, aquele problema já não existe mais. Graças a Deus, poxa, aquela situação que eu estava vivendo, já não estou vivendo mais. Deus te deu o escape, Deus te deu o livramento. Porém, o diabo ele se ausenta por algum tempo. Está lá em Lucas, né? Lucas capítulo 4. No final do capítulo, né? No final da tentação de Jesus, fala, e se ausentou o diabo por algum tempo. O diabo ele se ausenta por algum tempo, e nesse tempo que ele se ausenta, ele traça estratégias. Ele elabora estratégias, sabe? Ele fica maquinando, vendo o que vai fazer para poder contra-atacar, para poder contra-atacar a pessoa e destruí-la. O diabo, ele sabe, ele se ausenta. Então, eu li ali para você ali em Lucas ali, Jesus Cristo falando que o mais valente, e sobrevindo o mais valente, né, amarra, né, o outro valentão, né, o outro que se considera valente, ele é amarrado, ele é manietado, e após ser amarrado, após ser manietado, lhe é tomado o quê? A sua armadura. A armadura pelo qual ele confiava. E aí em seguida é tomado os despojos, os bens. E aí em seguida Jesus ele fala, no versículo seguinte, né? Em seguida Jesus ele fala, porque quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem como ser neutro. Né? Às vezes a pessoa fica com raiva do pregador, com a raiva do pastor A, B ou C, né? Com raiva do mensageiro, né? Ah, eu não gostei dessa palavra. Eu não gostei dessa mensagem. Mas a mensagem não é do mensageiro. Aliás, o termo, né? O termo já diz, o nome já diz, mensageiro. Mensageiro. Eu sou mensageiro. Eu sou garoto de recado. Eu faço esse papel, eu exerço esse papel. Garoto de recado. Assim é o profeta, assim é o pastor ou a pastora, porque Deus usa também as mulheres, né? Deus usa quem ele quer e da maneira que ele quer. Então tem pessoas que ficam, porque não vou acompanhar mais esse pastor, não vou acompanhar mais esse pregador, não. Mas a mensagem não é minha. A mensagem não é, sabe, do profeta, a mensagem não é do pastor ou da pastora. A mensagem é de Deus. Está escrito. Né? Jesus Cristo disse lá para Satanás, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Então está escrito. Tem jeito, está escrito. Né? A pessoa fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Tá, crê em Deus e crê em Jesus Cristo. Então já que você diz crer em Deus e em Jesus Cristo, então entenda, é a palavra dele, é a palavra do Senhor. É a palavra de Jesus Cristo. É ele dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então assim, o demônio ele sai, o espírito mau ele sai. Mas ele anda por lugares áridos, passeia e tudo mais, e depois ele volta. Volta com 7 espíritos piores. Aí chega, encontra a casa bonita, adornada, limpinha. Quem fez a limpeza? Quem arrumou a casa? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi lá, limpou a vida da pessoa, né? Fez uma faxina, colocou as coisas no devido lugar. Mas aí o diabo, aí o mal, não se contentando, o mal ele o quê? Ele retorna. O mal sempre vai retornar, ele sempre vai contra-atacar, ele sempre vai tentar retornar para a vida daquele
do qual deu lugar a ele outrora. Por exemplo, o diabo faz de tudo para tentar retornar, para tentar, sabe, ter novamente a oportunidade de me usar para eu fazer coisas que outrora, sabe, agradavam a ele e não a Deus. O diabo sempre vai tentar, o mal sempre vai tentar. Não adianta, enquanto estivermos aqui na terra, o mal sempre vai tentar retornar para fazer de nós, né, a sua casa. Né? Porque o diabo vê o corpo humano como a sua casa. Aliás, o nosso corpo de fato é uma casa, é um hotel. Né? Nós somos, por exemplo, seres espirituais vivendo uma existência terrena, uma existência física. A diferença é minha, sua, nossa, dos demônios, dos anjos, é que nós temos um corpo físico. Né? Um corpo que veio do pó, que veio da terra. Vieste do pó retornarás, né? É o que está escrito. Então nós somos seres espirituais que vivemos em um corpo palpável, né? Num corpo físico. Lembrando que existe um corpo espiritual também. Então, assim, o inimigo o mal ele procura retornar. E aí quando Jesus ele fala, quem não é comigo é contra mim, ele está dizendo o seguinte, olha só, o mal ele saiu, o espírito mal ele saiu, aquilo que estava te atormentando, tirando a tua paz, tirando o teu sossego, saiu. Mas vai voltar. E quando voltar, vai voltar com reforço. Vai voltar com 7 espíritos piores. Olha só o detalhe. Jesus diz que quando o demônio ele volta, o espírito mau ele volta, ainda volta com 7 espíritos piores. Tem noção? 7 espíritos piores. 7 espíritos piores. Meu Deus do céu. Também pudera, né? Tu acha o quê? Que o demônio ia sair e ia voltar o quê? Com 7 espíritos mais fracos do que ele? Não. Ele foi expulso, e nisso que ele foi expulso, ele vai chamar o quê? Vai chamar reforço. E o reforço que ele chama é um reforço o quê? Menor do que ele? Não. Ele vai chamar os demônios de alto grau. Por isso o jejum, gente. Por isso o jejum. Por isso o jejuar. Porque o jejum é para vencer castas de demônios. Existem, sabe, níveis. Existe uma hierarquia espiritual, tanto no que diz respeito aos anjos de Deus, como também aos anjos do diabo, os anjos caídos, né, que são os demônios. Existe uma hierarquia. Aí aquele demônio que estava agindo na vida da pessoa sai. E aí, nisso que ele sai, cedo ou mais tarde ele vai retornar. E quando ele retorna, ele já retorna o quê? Pesadão. Falar que nem no linguajar aqui dos cariocas, né? Volta como? Pesado. Volta pesado. Volta pesado. Só demônio brabo. Que Jesus ele fala. Porque retornando, retorna com 7 espíritos piores do que ele. E aí o estado daquele homem, ou daquela mulher, daquela pessoa, daquele ser humano, se torna pior do que o último estado. Se torna pior do que o primeiro. Então tem que tampar todas as brechas. Todas as brechas. Nós já vamos orar. Eu vou estar orando. Eu até falei do Evangelho de Marcos. Eu vou abrir aqui rapidinho aqui. Evangelho de Marcos, vamos lá. Jesus Cristo ele falou uma certa ocasião assim para os discípulos. Não premediteis no que hades de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria, a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque naquele momento, naquela hora,
não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai que estará falando através de vós. Então, assim, até então eu pensei a princípio ministrar aqui a palavra em Marcos capítulo 5 e eu vou ler aqui agora. Mas o Espírito Santo, né, me levou lá no texto de Lucas, né, e tudo que eu falei até aqui, eu falei exatamente porque era necessário falar. Você precisa se decidir. Você aí que ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, que já conhece a palavra, porque você não é mais leigo, você não é mais inocente. Aliás, a palavra fala que Deus não toma por inocente o culpado. Que Deus, ele leva até em consideração o fato da pessoa ser ignorante em relação à palavra. Deus leva em consideração, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então a pessoa estava, sabe, na ignorância. A pessoa não tinha conhecimento da palavra. Não tinha conhecimento de quem é Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo de fato ele é. Né? Jesus Cristo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Jesus Cristo é Deus. Ainda que a gente use a expressão Filho de Deus. Mas Jesus Cristo é muito mais do que filho. Muito mais. Se você for se aprofundar, se você buscar estudar, entender o real sentido de quem é Jesus Cristo, se você for ler o Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, se você ler Apocalipse, você vai chegar a essa conclusão. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Aliás, o apóstolo Paulo ele disse que Jesus é a imagem expressa, é a exata imagem do Deus invisível. Invisível. Por isso que Jesus Cristo disse a Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não percebeste? Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um só. Jesus Cristo é Deus. Tanto é que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O eu sou em hebraico, significa Yahvé. É o tetagrama, é o YHVH. Eu sou o que sou. O eu sou o que sou foi aquele que apareceu para Moisés lá na sarça ardente. Então Jesus Cristo ele é o próprio Deus encarnado. E uma vez que você toma conhecimento de quem é Jesus Cristo, quando você toma conhecimento de quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando você toma conhecimento da palavra, da verdade, Jesus Cristo ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você toma conhecimento do plano da salvação, do porquê Deus ter enviado Jesus Cristo à Terra, não tem jeito, não tem como você ficar, sabe, em cima do muro. Ou você se decide ficar do lado de Cristo, do lado do Senhor Jesus, se submetendo a Ele, obedecendo a Ele, até os últimos dias da sua vida aqui na Terra. Ou se não, não, eu não sou de Satanás, eu não sou do diabo. Mas as atitudes, as palavras, o estilo de vida, o modo de vida fala e fala muito. Mostra quem de fato você tem sido, se você tem sido de Deus ou do diabo. Eu sei que é uma palavra forte, mas é necessário você ouvir essa palavra para você refletir. Então, eu já vou estar orando, vou estar intercedendo nesse instante, mas olha só, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo... Eu não vou ler aqui, que é extenso o capítulo, mas vou ler aqui só alguns versículos aqui para nós em seguida orarmos. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, daí você vê, né? Os demônios, eles agem, os demônios, eles são territoriais. Existem castas de demônios, por exemplo, em bairros, em cidades, em estados, em países. É por isso que, por exemplo, tem regiões que o índice de crueldade, de prostituição, sabe, de coisas horrendas, o índice é muito maior do que em outros lugares por causa da ação de demônios. Existem lugares que as ações dos demônios, a atividade demoníaca é muito maior do que em outros lugares. Aí está dizendo aqui, ó. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, ou seja, eles não queriam sair daquela localidade. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Veja, Jesus logo lhe permitiu. Jesus, ele permite que o demônio volte para a vida de uma pessoa, mas ele não quer que o demônio volte. Uma coisa é a permissão de Deus, uma coisa é a vontade permissiva de Deus, outra coisa é a soberana vontade de Deus. Deus não quer que o demônio volte para a vida de alguém, mas aí não depende de Deus exclusivamente. Sabe? O fato de o demônio não conseguir voltar para a vida de alguém. Depende da pessoa. A pessoa também tem que querer, e não só apenas querer, fazer por onde. Tampar as brechas, porque senão o mal volta. Então veja, Jesus lhe permitiu. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um espinhadeiro no mar. E eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Estou quase lendo aqui o capítulo todo, né? Aliás, todo não, mas pelo menos a passagem aqui do Gadareno, estou quase lendo todo, e eu vou ler todo aqui, tá? Em seguida nós oramos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. Veja, Jesus, ele fez uma boa ação. Aliás, Jesus sempre faz boas ações, né? Jesus sempre fez e sempre fará, né? Jesus, ele sempre está disposto a beneficiar o ser humano. Agora depende do ser humano também querer, né? Também fazer por onde, né? Para se deixar ser beneficiado. Jesus quer beneficiar a vida do homem, a vida da mulher, a vida do ser humano. Mas infelizmente nem todo mundo quer receber do Senhor o benefício, né? Mas continuando aqui a leitura aqui para nós terminarmos e em seguida orarmos. Diz aqui a palavra que estou em Marcos capítulo 5, versículo
Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E olha só o detalhe. Jesus ele disse para o homem: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez. Ou seja, qual grandes coisas Deus te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera. Peraí, Jesus não falou para ele para falar que foi Deus que fez por ele grandes coisas? Mas quando ele chegou lá na cidade, quando ele chegou na sua casa, ele não disse: veja qual grandes coisas Deus fez por mim. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte: ele disse: qual grandes coisas Jesus fez por mim. E Jesus e Deus dá no mesmo, né? Porque Jesus é Deus, então dá no mesmo. Jesus falou: anuncie qual grandes coisas Deus fez por você e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar qual grandes coisas Jesus lhe fizera. Então é como eu disse ainda agora. Seja Jesus ou seja Deus, dá no mesmo, porque Jesus é Deus. Então um gadareno, né? Chegou e ele disse: qual grandes coisas fez Jesus por mim? Jesus me libertou. Jesus me libertou. Eu tô assim, ó. Sabe, em perfeito juízo, porque Jesus me libertou. Eu não estou mais atormentado, não estou mais sujo, sabe? Não estou mais em sepulcros. Não estou mais nas trevas, porque Jesus me libertou. Só faltava ele dizer: porque Jesus me libertou, e saibam de uma coisa, Jesus é Deus. Só faltava ele dizer isso, né? Porque Jesus, de fato, ele é Deus. Jesus é Deus. Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. E diz aqui a palavra: e todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam. Não tem como não ficar maravilhado com Jesus. O próprio Jesus Cristo, ele disse a respeito de um rapaz que estava expulsando demônios e curando os enfermos. Porque João, o apóstolo, né, e João e Tiago, né, os discípulos, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, tem um que está expulsando demônios aí em teu nome e curando os enfermos, mas ele não nos acompanha. Aí Jesus Cristo chegou e disse para os discípulos que foram se queixar com ele. Jesus chegou e falou assim: deixai-o, porque não há ninguém que expulse demônios e cure os enfermos e em seguida fale mal de mim. Quem comigo é, contra mim não é. Quem não ajunta, espalha. Jesus falou isso. Não há ninguém que faça milagres em meu nome e em seguida fale mal de mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não é, comigo é. Então deixa o rapaz. O rapaz está expulsando o demônio, está curando os enfermos. Então ele é dos nossos. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele não está contra nós, né? Então as pessoas se maravilharam. Interessante, Jesus fala, né? Aliás, ele falou, né? Não há ninguém que fale mal de mim após ver os sinais e as maravilhas que eu realizo na vida das pessoas. Então, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso e ele vai fazer maravilhas nesse instante. Vai fazer maravilha nesta hora. Que o Espírito Santo possa falar mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Agora eu quero nesse instante orar, quero clamar ao Senhor por resposta, por isso vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos clamar aquele que opera sinais e maravilhas, prodígios. Vamos clamar a Ele. Se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e tudo que eu falar diante do Senhor,
diante de Deus, ao teu respeito, você estando de acordo, estando em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Então deixa eu interceder, deixa eu orar por você, deixa eu me colocar, sabe, na brecha. Deixa eu orar por você nesse instante. Meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, meu Pai, eu quero invocar ao Senhor. Eu ministrei a tua palavra, meu Deus, foi de encontro ao coração desta pessoa e foi ministrado que o Senhor é o mais valente. Foi ministrado que o demônio ele sai e quando ele volta, volta com 7 espíritos piores. Talvez, meu Deus, essa pessoa tenha feito, infelizmente, a vontade do diabo. Tenha feito a vontade da sua carne. E por isso o mal retornou. Por isso o mal voltou e voltou com 7 espíritos piores. Eu li na tua palavra, meu Deus, que o gadareno ele era um homem possesso. Sim, possesso de demônios. E talvez, meu Deus, haja muitos demônios, muitos espíritos maus